Orando em Secreto. Parte 2. Por David Wilkerson. Zacarias nos diz que Deus designou 3 lugares onde o seu povo deve lhe fazer petições em oração segundo Zacarias. Há 3 lugares onde a oração deve ser feita: 1. Na casa de Deus. 2. Em todo o lar. E 3. No lugar secreto. O Senhor diz a Zacarias, sobre a casa de Davi, derramarei o espírito da graça e de súplicas. A terra pranteará, cada família à parte, a família da casa de Davi à parte, significando a igreja. A família da casa de Levi à parte, significando a família ou lar. E suas mulheres à parte, significando os indivíduos. Zacarias 12, versículo 10 e 12 ao 13. Quando Zacarias disse isso, Israel estava cercado por inimigos dispostos a destruí-lo. Havia grande tremor e temor, mas em meio a isso veio essa maravilhosa palavra: Deus está chegando para tratar desses poderes do mal que estão contra vocês. Então, comecem a orar ardentemente no santuário. Comecem a orar em seus lares e casas. E orem em seu lugar secreto. O Espírito Santo vem, e lhes concederá o espírito de súplicas e graça, capacitando-os a orar. Você está vendo a mensagem de Deus a nós nesta passagem. Ele está dizendo à igreja de todos os tempos, nos momentos de terror e medo: quero derramar sobre vocês o meu espírito. Mas preciso de um povo em oração sobre o qual o derramarei. 1. A oração começa na casa de Deus. Todos os profetas do Velho Testamento chamaram o povo de Deus para a oração em comum, conjunta. O próprio Jesus declara: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Mateus 21, versículo 13. O fato é que a história do mundo foi modelada pelas preces da Igreja de Cristo. Pense no seguinte: o Espírito Santo foi inicialmente dado na casa de Deus, no cenáculo. Lá os discípulos perseveram unânimes em oração. Atos 1, versículo 14. Lemos que Pedro foi liberto da prisão por um anjo, enquanto muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Capítulo 12, versículo 12. A oração conjunta estava continuamente sendo feita pela libertação de Pedro. Claramente, Deus libera muito poder devido às orações da sua igreja. Assim, o chamado a esse tipo de oração não pode ser subestimado. Sabemos que a igreja foi comissionada a ganhar almas, praticar a caridade, a servir como local de reunião para a palavra de Deus ser pregada. Mas primeiro e antes de tudo, a igreja deve ser um lugar de oração. Esse é o seu chamamento primeiro, pois todos estes outros aspectos da vida da igreja nascem da oração. Contudo, a oração em comum é limitada. É limitada à programação de horários, e aos tipos de oração aos quais Deus nos chama a orar. Por exemplo, a igreja não é o lugar para o choro de nossas preces de queda e de angústia, quando citamos nossas cobiças e lascívias diante do Senhor e nos arrependemos delas. Algumas vezes a oração em conjunto pode se tornar uma desculpa para evitar esse tipo de oração privativa, quando ocorre um exame do coração. Alguns podem dizer: acabei de chegar de uma reunião de oração de 2 horas, jejuei com a minha igreja por 3 dias. Mas esse não é o único tipo de oração que o Senhor deseja de nós. 2. Os nossos lares também devem ser um lugar de oração. Se 2 dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que, porventura, pedirem, ser-lhes concedida por meu Pai, que está nos céus. Mateus 18, versículo 19. Alguns cristãos chamam isso de oração do acordo. Você é profundamente abençoado se tem um irmão ou irmã consagrado para orar em companhia dele. Na verdade, os intercessores mais poderosos que conheci vieram em 2 ou 3.
Se de algum modo Deus me abençoou nessa vida, se me usou para a sua glória, sei que é devido a uns tantos intercessores de poder que oram por mim diariamente. O lugar onde esse tipo de oração tem lugar com mais poder é o lar. A minha mulher Gwen e eu oramos juntos todos os dias, e creio que isso mantém nossa família junta. Oramos por cada um de nossos filhos durante seus anos de crescimento, para que nenhum se perdesse. Oramos por suas amizades e relacionamentos, que Deus mandasse embora namorados ou namoradas se houvessem sido enviados como armadilhas. Também pedimos por seus futuros companheiros, e agora estamos fazendo o mesmo por nossos netos. É triste, mas poucas famílias cristãs gastam tempo para orar no lar. Pessoalmente posso testificar que estou no ministério hoje por causa do poder da oração em família. Todo dia, não importa onde meus irmãos e eu estivéssemos brincando, no quintal ou na rua, a minha mãe nos chamava da porta de casa: David, Jerry, Juanita, Ruth, está na hora da oração. O meu irmão mais novo, Dom, ainda não havia nascido. A vizinhança inteira sabia da hora de oração da nossa família. Eu às vezes odiava ouvir essa chamada, reclamava e me queixava. Mas alguma coisa claramente acontecia naquelas horas de oração, com o Espírito se movendo em meio à nossa família, e tocando as almas. Talvez você não se veja tendo uma oração em família. Talvez tenha um cônjuge que não coopere, ou um filho rebelde. Amado, não importa quem escolhe não se envolver. Você ainda pode chegar à mesa, abaixar a cabeça e orar. Isso servirá como a hora de oração do seu lar, e todos os membros da família saberão disso. 3. O terceiro lugar de oração é aquele que Jesus praticava e recomendava aos discípulos: o lugar secreto de oração. Oração em secreto acontece quando estamos a sós, em secreto. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Mateus 6, versículo 6. Ultimamente, o Espírito Santo tem me falado sobre esse tipo de oração. No passado eu ensinava que, devido às exigências da vida, possamos ter um lugar secreto de oração, em qualquer lugar, no carro, no ônibus, no intervalo do trabalho. Até certo ponto, isso é verdade. Mas há mais. A palavra em grego para secreto, nesse versículo quer dizer quarto particular, um lugar secreto. Isso era claro aos seguidores de Jesus, pois as casas em sua cultura tinham um cômodo interno que servia como um tipo de despensa. A ordem de Jesus era para entrar nesse lugar secreto e fechar a porta. E é uma ordem individual, não do tipo que possa ocorrer na igreja ou com um parceiro de oração. Jesus estabeleceu o exemplo para isso, ao se dirigir a lugares privativos para orar. Várias vezes as Escrituras nos contam que ele retirou-se à parte para orar. Ninguém era mais ocupado, sendo constantemente pressionado pelas necessidades dos que o cercavam, com tão pouco tempo para si próprio. Ainda assim, lemos: tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Marcos 1, versículo 35. E, despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele, só. Mateus 14, versículo 23. Veja a ordem dada a Saulo em Atos. Quando Cristo tomou esse perseguidor da igreja, Saulo não foi enviado a uma reunião conjunta da igreja, ou para Ananias, o grande guerreiro de oração. Não, Saulo deveria passar 3 dias sozinho e à parte, orando e conhecendo a Jesus.
Todos temos desculpas quanto a por que não oramos em secreto, num lugar especial a sós. Dizemos que não temos um lugar sozinho assim, ou tempo para fazê-lo. Thomas Manton, um piedoso escritor puritano, diz o seguinte sobre esse assunto: dizemos que não temos tempo para orar em secreto. Contudo, temos tempo para tudo mais: tempo para comer, para beber, para os filhos, mas não há tempo para o que sustenta todo o resto. Dizemos que não temos um lugar em particular, mas Jesus encontrou um monte. Pedro, um telhado eirado, os profetas um deserto. Se você ama alguém, encontrará um lugar para ficar a sós. Segundo as Escrituras, Deus frequentemente nos aflige para nos levar de volta ao lugar de oração. Davi testifica: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Salmo 119, versículo 67. Ele está reconhecendo que quando tudo está calmo e sereno, e com poucos problemas, temos a tendência a nos esfriar ou a ficarmos mornos quanto à oração. Dizemos que amamos Deus, mas em nossos bons momentos podemos, na verdade, apostatar, negligenciando a comunhão com o Senhor. Então, às vezes, Deus permite afiadas flechas de aflição para nos acordar. Muitos piedosos pais da Igreja comentaram sobre esse assunto. João Calvino diz que nunca oferecemos obediência a Deus enquanto não formos compelidos a fazê-lo devido à sua correção. E C.S. Lewis escreve: Deus cochicha em nossos prazeres, mas grita em nossa dor. É o megafone dele despertando um mundo surdo. A dor remove o véu. Às vezes consideramos a oração como algo muito casual. Mas na hora dos problemas nos vemos lutando com o Senhor todos os dias, até assegurarmos em nosso espírito que Ele tem tudo sob controle. Quanto mais queremos ser lembrados desta segurança, mais vamos ao nosso lugar de oração. A verdade é que Deus nunca permite aflição em nossas vidas exceto como ato de amor. Vemos isso ilustrado na tribo de Efraim em Israel. O povo havia caído em grande aflição, e clamou ao Senhor em agonia. Ele respondeu: bem ouvi que Efraim se queixava. Jeremias 31, versículo 18. Como Davi, Efraim testifica: castigaste-me, e fui castigado como novilho ainda não domado. Converte-me, e serei convertido, porque tu és o Senhor, meu Deus. 31, versículo 18. Em outras palavras, Senhor, tu nos castigaste por algum motivo. Éramos como um touro jovem, sem aprendizado, cheio de energia, mas tu nos castigaste a fim de nos domar para o teu serviço. Trouxeste controle à nossa fúria. Veja, Deus tinha grandes planos para Efraim, de frutos e satisfação. Mas primeiro teriam de ser instruídos e treinados. Assim, Efraim declara: arrependi-me, depois que fui instruído. 31, versículo 19. Na verdade disseram, no passado, quando Deus nos tinha na sala de aula preparando-nos para o seu serviço, não podíamos receber correção. Fugíamos, gritando: é muito difícil. Éramos teimosos, sempre saindo do jugo que ele colocava. Então Deus pôs sobre nós um jugo mais apertado, e usou sua vara do amor para quebrar nossa teimosa vontade. Agora, nos submetemos ao seu jugo. Nós também somos como Efraim, touros jovens e egoístas que não querem jugo. Evitamos a disciplina do arado, evitamos vivenciar a dor, aceitar o cajado e vara. E esperamos ter tudo agora: vitória, bênção, frutos, meramente reivindicando as promessas de Deus, ou as tomando pela fé. Nos irritamos por sermos treinados no lugar secreto, pela luta com Deus até que as suas promessas sejam cumpridas em nossas vidas. Aí, quando chega a aflição, achamos, somos o povo escolhido de Deus. Por que isso está acontecendo?
O lugar de oração é a nossa sala de aula. E se não tivermos esse tempo a sós com Jesus, se formos liberados da intimidade com Ele, não estaremos preparados quando a inundação chegar.